seja bem-vindo a mais um episódio do Café e Gestão. Hoje convidamos a consultora Elis Maria para conversar conosco sobre cobrança, processos de cobrança. Seja bem-vinda, Elis, é um prazer tê-la aqui conosco, participando de mais um episódio. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu já estou há 2 anos atuando no ramo de consultoria e é um prazer estar compartilhando conhecimento com vocês hoje. O processo de cobrança, ele depende muito do tamanho da empresa. Então, hoje, no cenário do provedor de internet, que é um produto que se vende com recorrência, você tem provedores que são menores e provedores que são que a partir de um certo tamanho precisam trabalhar mais a cobrança. Então, nos pequenos, a gente hoje não percebe essa atuação tão forte de cobrança, mas conforme a gente vê o provedor evoluindo, crescendo, isso se torna um processo mais complexo e se faz mais necessário investir em pessoas ou investir em um setor para realizar especificamente a cobrança. E também como a região, A gente vê regiões em que você tem uma inadimplência maior e regiões que isso não ocorre. Então, pensando em todo esse cenário, hoje a gente escolheu esse tema porque é um tema que vale a pena a gente debater e dar dicas, ideias e também pegar a experiência da Elis, que está na área há algum tempo já e tem essa expertise, essa experiência com o que já funciona, com o que já é aplicado, para a gente conseguir extrair aí informações e ideias para o nosso negócio também. Então, para iniciarmos o nosso bate-papo, Elis, eu gostaria de saber de ti, que você nos explicasse e até nos contasse um pouco, devido à tua experiência, como o processo, Como se inicia, quando iniciar o processo de cobrança num provedor de internet? Eu acho que, como você mesma falou, Jéssica, vai muito da região, Hoje a gente trabalha com clientes de regiões diferentes, cada um tem uma política de trabalho e isso vai muito realmente do tamanho da empresa. Um tempo exato, quando eu iniciar a cobrança? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo se faz, mas não deveria ser pensado assim, na minha visão. Por quê? Se você vende um serviço, se você vende um produto, com certeza você tem a intenção de receber por ele, E hoje, o que a gente identifica trabalhando com os clientes no nosso ramo? Provedores pequenos, por exemplo, Provedores pequenos. Eu tenho aquela intimidade com o cliente, conhece quase todo mundo, então fica com receio de cobrar o cliente, porque eu conheço há um tempo, aí ele vai deixar de contratar o meu serviço ou vai deixar de comprar o meu produto por eu cobrá-lo por isso, Só que a gente tem que pensar assim, se eu vendi, eu preciso receber. Então, da mesma forma que o cliente também tem, o cliente final também tem essa noção de que ele tem o compromisso a cumprir, que é realizar o pagamento. E o próprio cliente, que é um bom pagador, por exemplo, ele pode vir a se tornar inadimplente. Então, a gente não sabe o motivo porque cada cliente deixou de efetuar o pagamento num período, Tem diversos fatores que influenciam. Então, na minha visão, não existe um tempo certo de iniciar a cobrança. A cobrança, ela precisa ser efetuada a partir do momento que você vende um produto ou serviço, Porque o processo de cobrança, ele faz parte da gestão financeira. Se eu não tenho um processo de cobrança, e vamos pensar assim que eu estagno, porque da mesma forma que eu vendo um valor, eu deixo de receber outro. Então eu fico sempre na mesma, eu não cresço e possivelmente corro o risco de ir para trás, de decair pelo fato de eu não ter esse processo aplicado. Bem lembrado, pois o processo de cobrança, ele não inicia só no momento em que o cliente deixou de pagar, Uhum. O processo de cobrança, ele inicia muito antes, e a gente vai falar muito ainda sobre isso nesse episódio. O processo de cobrança, ele inicia quando você gera o faturamento para o teu cliente, quando você faz a venda, que você já vai fazer o faturamento, a forma como você envia, a forma como você vai comunicar com o cliente esse boleto. Então, tudo isso já faz. A forma como você lembra ele de que ele tem uma parcela que vai vencer. Então, tudo isso já faz parte do processo de cobrança. Não é só lá no momento de
cobrar, de fato, pois ele atrasou. Então tem toda uma etapas antes que envolvem desde o como você comunicar, como você enviar o boleto para o cliente. Exatamente. E outra questão também é o tempo, né? Quando que eu tenho que começar a cobrar depois que o cliente ficou inadimplente? Quanto mais rápido você cobrar, mais chance você tem de receber aquele valor. Agora, se você deixar para cobrar daqui 2, 3, 5 meses, né? Claramente que você vai ter muito menos chance de receber pelo fato de, às vezes, o cliente não ter trocado de telefone, que isso hoje é algo muito recorrente, né? Ou ter mudado de endereço, e isso impossibilita de você ter o contato com o cliente. Então, você vai acabar perdendo aquele valor, por você não conseguir mais contatar. Então, quanto mais cedo você iniciar, melhor as chances de você ter o retorno. As formas de oferecer, vamos dizer assim, a forma de o cliente pegar o boleto dele, o carnê também influencia, né? Se é carnê ou se é fatura, se ele vai ter com ele impresso, se você vai mandar no e-mail, se ele tem canais para você retirar esse boleto, central do assinante, ou se ele pode chamar em algum local para conseguir a segunda via. Tudo isso influencia também se ele vai pagar em dia ou vai pagar atrasado, e provavelmente vai impactar depois no quando você vai cobrar ele, né? Exatamente, que aí entra os canais de comunicação, né? Quais são as formas que eu vou lembrar o meu cliente do pagamento, né? A gente tem o lembrete, onde a gente envia e lembra o cliente. Na maioria dos casos é muito produtivo, porque grande parte da população hoje, né, esquece às vezes de pagar. Se eu não recebo o boleto por e-mail, ou se eu não tenho um controle das minhas despesas, né, que nem todo mundo hoje tem, acaba esquecendo. Então, se eu enviar para o cliente, mandar uma mensagem via SMS, que hoje o SMS talvez seja um pouco mais usado até que o e-mail, né, e até dependendo da região. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com o cliente, porque não adianta a gente colocar diversos meios de comunicação se não vão ser todos eles que vão ser efetivos. A gente vai estar, né, dando um tiro no pé. Vai depender de cada região, de cada local, né? Nem tudo Exatamente. é válido para todos os locais. Depende muito da população, realmente, da região. Então, hoje, pensando num todo, né? Hoje, o principal meio de comunicação é o telefone celular, né? O WhatsApp, acho que hoje é dificilmente quem não tenha, né? Claro que o SMS, consequentemente, você também recebe no celular. Então, na minha visão hoje, o meio mais viável, né, é via SMS ou encaminhar via WhatsApp. O cliente também, dessa forma, ele vai conseguir contatar você da mesma forma, porque e-mail é difícil quem usa. Então, meios de comunicação você tem que investir em formas que dê certo, que você saiba que você está aplicando aquela ferramenta e ela está dando retorno. Porque não adianta você disparar 1000 e-mails lá e o cliente não vê. Porque ele não, consequentemente, se ele não vê o e-mail, ele vai ficar inadimplente porque ele não viu o lembrete de pagamento. É validar se a forma como foi definida está tendo resultados. Está tendo resultados, exatamente. O que seria bom, talvez, é uma sugestão que a gente pode deixar, né, para o cliente no momento da venda, né? A pessoa já que faz esse contato com o cliente, né? A venda, eu sempre digo para os meus clientes, ela vai muito além de você fechar com o cliente. Eu contratei, pronto. Não. Você tem que conhecer o perfil do teu cliente num todo, porque o perfil dele vai dizer se ele vai continuar contratando os seus serviços ou vai, né, continuar sendo um cliente recorrente ou se em algum determinado momento ele vai parar, né? Porque se você conhecer o teu cliente ali, você já consegue perguntar se o cliente tem costume de ver e-mail, né? Se ele te falar não, você já sabe que esse é um cliente que não adianta você investir numa cobrança dessa forma, né? Qual que é o meio de comunicação que o cliente mais utiliza? Eu acho que isso é uma pergunta-chave no momento da venda, porque isso ela vai seguir, né, num processo a partir do vendedor por todos os outros setores que precisa, né, que tenha contato com o cliente e vão saber dessa mesma informação. E assim você acerta na hora de cobrar o cliente. Perfeito.
Um outro ponto que também interfere é lá na venda. Como você já estava falando de venda, me veio em mente essa questão do SPC, do Serasa. Lá quando você está vendendo, já ter aquela validação de se o cliente tem alguma negativação, se ele está com algum débito, isso já vai impactar também, porque se ele tem isso em outras empresas, se ele comprou em outros locais e não pagou, ele já tem um histórico de que não paga, a possibilidade de ele vir atrasar a mensalidade da internet também é maior. Então já ter esse trabalho no início. E aí quando a gente fala disso, eu já puxo a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é referente a estruturar esse processo de cobrança. Então, todos esses pontos que a gente falou aqui são pontos que a gente percebe que começa lá no início na venda, na escolha do envio, do boleto, lá na hora de quando cobrar, como cobrar, por que canais, e tudo isso faz parte de uma estrutura, né, que a empresa vai ter que definir, que vai ter que estudar, sentar, olhar como vai ser, e desenhar, né, para que seja aplicado. Então eu gostaria que você nos ajudasse, nos desse algumas ideias de como fazer essa estruturação do setor de cobrança ou da cobrança em si na empresa. No caso, a estruturação inicia sempre pelo primeiro passo, que é desenhar o processo, né? É colocar no papel. Como eu tenho o meu cenário hoje da cobrança, né? Eu faço algum tipo de cobrança? Eu uso alguma plataforma automatizada que pelo menos faça isso por mim, né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu não tenho. Então, eu preciso, primeiramente, pensar numa automação do processo, né? Investir em ferramentas que façam uma cobrança automatizada, onde eu, né, consequentemente com o auxílio de uma pessoa, um operador, né, ele vai fazer essa cobrança também com, né, a plataforma, a ferramenta automatizada com a operação manual, o operador ligando para o cliente, né, entendendo a situação, você tem um retorno um pouco maior. Porque hoje, o que acontece? Não tem como eu disponibilizar lá um funcionário para ficar enviando e-mail por e-mail, SMS por SMS para o cliente, né? E tem perfis de cliente. Tem aquele cliente que vai pagar quando bloquear a internet, que ele, né, paga só quando bloqueia mesmo. Tem aquele cliente que esquece, tem aquele cliente que não paga porque ele tem algum problema financeiro, né? Então, a automação de processo, ela ajuda você nesse cenário a já conseguir identificar o perfil de cliente que vai pagar sem eu precisar ligar para ele para cobrar. E tem o outro cenário que aí entra o operador de cobrança, né? Onde a pessoa lá vai fazer o controle dos clientes que estão inadimplentes e vai desenhar um processo. Quando é o momento certo de eu ligar para o cliente para cobrá-lo, né? Para identificar o motivo pelo qual ele ficou inadimplente, para tentar renegociar para que ele volte a ficar adimplente e não cause nenhum problema, né? Tanto para ele quanto para o provedor. Então, eu acho que o primeiro ponto é você desenhar isso, tendo um processo de cobrança bem desenhado, é a execução e é o acompanhamento. Você vê se realmente o que você desenhou, as ações que você mapeou dentro do teu processo, elas estão tendo resultado sobre o teu índice de inadimplência mensal. A partir do momento que você aplica um processo de cobrança, né, você tem que acompanhar o teu índice de inadimplência, identificar o motivo pelo qual o cliente está ficando inadimplente, tentar resolver da melhor forma, para que seja bom para ambos os lados. Então, vamos resumir as etapas de um processo. A consulta do SPC antes de análise vender, de crédito. Análise de crédito, a avaliação posterior aí do como você vai enviar o boleto, se vai ser carnê, avaliar qual que é o meio de comunicação que o cliente mais utiliza para você fazer o envio. Exato. Lembretes de pagamento antes do vencimento, para que o cliente, se ele não conseguiu receber a fatura, se ele ficou sem, se ele perdeu no momento em que você gerou ali e enviou para ele, ele não recebeu, ter o lembrete 3 dias, 1 dia antes, para que você consiga lembrá-lo mesmo do pagamento. Os avisos, você pode estabelecer avisos de cobrança
para que com 5 dias, 10 dias, já comece a lembrá-lo de que ele esqueceu de pagar. Exato. Então, o primeiro você manda lembrando que vai vencer, e após vencido você manda lembrando que já está vencido, que ele precisa fazer o pagamento, que vai ocorrer o bloqueio da internet, do serviço. A posterior, você pode definir com quantos dias você quer ligar, e normalmente essa ligação ela ocorre para a negociação, né? Renegociar aqueles boletos, renegociar o que está em aberto, fazer tentar pegar o cliente de volta. Exato. Né? Recuperar o cliente e recuperar os valores, ou renegociar ali o que ele não usou, para que ele consiga pagar e voltar a utilizar os serviços. E também um outro ponto bem importante é em que momento de todo esse processo, porque a gente falou em várias etapas de lembrete, de aviso, de a cobrança por telefone mesmo, mas bem importante lembrar do momento em que eu vou retirar o equipamento. O momento em que eu identifico que eu não vou conseguir reverter esse cliente, realmente ele está inadimplente, ele não vai pagar, eu não consegui contato com ele, ou eu conversei com ele e ele não tem interesse em voltar a ser cliente, retirar os equipamentos. Esse é um ponto bem importante também da gente lembrar que faz parte do processo. E a análise de crédito em si, a inclusão ao SPC, também não deixa de ser uma parte do processo. E hoje muitos clientes não fazem, né, essa operação de incluir no SPC pelo fato também da demanda. Seria a última etapa, a né? última etapa Tirei o equipamento, já recuperei pelo menos o equipamento, e aí fazer a inclusão no SPC. No SPC. Por isso que quanto mais cedo se inicia o processo, é mais chance de reversão, né? Porque quanto mais você demorar, a gente fala no processo de cobrança voltado para provedores, a gente tem a receita, a gente tem o equipamento. Então, são duas coisas ali que a gente Não é só o valor que tu deixa de receber, não é só o equipamento valor que tá lá na Exatamente. casa. E às vezes não, né? O equipamento às vezes é mais caro que o valor, às vezes, que o cliente está inadimplente. Tá pagando. Então, por isso que um processo de cobrança bem mapeado, bem desenhado, utilizando-se de todas as etapas, ele traz muito resultado. Né? Aí a gente entra no cenário, tem aquele cliente mas eu não tenho como trabalhar com todas as etapas, né? Isso a gente sabe, vai do cenário da empresa, né? Então, o desenhar o processo é trabalhar de acordo com a tua possibilidade, tanto de mão de obra quanto de ferramentas que vão automatizar esse processo. Pois é comum as empresas conseguirem fazer tudo que é automático, então os passos, o lembrete, o aviso, as cobranças por e-mail e SMS, elas são mais fáceis, e o que torna um pouco mais difícil é a etapa de ligar. Não tem pessoas, não tem uma equipe treinada específica para fazer cobrança, e não consegue investir no momento nessa pessoa só para isso. Então, normalmente é onde as empresas pulam essa etapa da cobrança, não diria presencial, mas por telefone mesmo, a cobrança mais pessoal, porque liga ali, consegue. E tem muitas pessoas que com essa ligação você consegue renegociar, porque você pega aquele público que não conseguiu pagar porque está com algum problema mesmo financeiro, e essas pessoas normalmente elas vão aceitar uma renegociação, elas vão aceitar voltar a usar os serviços, mas elas precisam realmente de uma solução ali momentânea para aquele problema financeiro. E eu percebo que hoje é nesse ponto da ligação que o pessoal normalmente falha, né? E o outro é que, até que você comentou, a parte de colocar no SPC, incluir no Serasa, no sistema de cobrança, né, de proteção ao crédito. As empresas não fazem, mas é uma forma de você também proteger o comércio colocando. Porque imagina que o cara, ele não vai pagar, ele vai ali, fica com você 2 meses, que é o tempo aí que ele consegue, consegue utilizar o serviço, bloqueou, ele vai para outro. Se você não faz esse trabalho de colocar o teu concorrente, o cara que atende lá na cidade, ou até mesmo os outros comércios não fazem esse trabalho de colocar no sistema de proteção ao crédito,
você não vai saber e ele vai enganar mais um, ele vai ficar devendo para mais um. Então, é uma forma de todo mundo se proteger. Quando você coloca alguém no sistema de proteção ao crédito, você está defendendo o comércio como um todo, porque ele não vai, provavelmente, se a pessoa lá consulta, ele vai ver e não vai vender. E quando você faz a consulta, que você consulta o sistema de proteção, é importante que você coloque, porque você precisa que todo mundo esteja usando corretamente para que realmente você consiga ter resultados, né? Exatamente. É essa base de dados, né? Então, a inclusão do SPC, ela é, como você falou, é uma segurança, né, para o comércio e para o cliente. Claro que cada cliente tem a sua situação, né? Mas tendo uma cobrança ativa dentro da empresa, onde a pessoa esteja aberta a entender a situação do cliente, aberta a renegociar para que o cliente, né, fique com o nome limpo, continue com o serviço contratado e consiga cumprir com a obrigação do pagamento, é importante essa cobrança ativa. Por isso que, além da automação do processo, ter alguém para realizar essa cobrança é importante. Se não tem problema, né? Mas investir numa automação vai trazer retorno também. Claro, um pouco menos, talvez, mas vai te trazer um retorno e você vai conseguir identificar. É melhor do que nada. Melhor do que nada. Você já vai estar fazendo um trabalho que já vai conseguir, pelo menos, te tirar ali da estaca zero. Exatamente. Um outro ponto que eu percebo que as empresas têm muita dificuldade é exatamente na pessoa que vai cobrar. Então, existem empresas que não têm essa pessoa, mas existem empresas que têm e que essa pessoa não está preparada para executar a função. Então, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, e aí eu gostaria de entrar nessa discussão, é realmente sobre como definir as pessoas que vão fazer a cobrança por telefone. Todo mundo pode ir lá no provedor, eu posso escolher qualquer um para cobrar, eu posso ter um rodízio, ou um dia vai cobrar um, o outro vai cobrar. Como que é essa questão de executar a ligação e cobrar? Aí entra num ponto que eu acho que é a maior dificuldade hoje de toda a empresa, é colocar a pessoa certa, né? Quando a gente fala de cobrança, realmente, na minha opinião, como consultora, eu acredito que a pessoa ela tem que ter perfil. E acredito que, né, todo mundo deva ter a mesma opinião. Por quê? Para você cobrar uma pessoa, você tem que ter o teu emocional, né, controlado. Porque você vai ouvir coisas, você vai ter que talvez dar uma negativa para o cliente. Então você tem que saber lidar com as situações, ter empatia com a pessoa que está do outro lado, porque também poderia ser você, né, que estivesse na mesma situação, entender o porquê que o cliente ficou naquela situação e trazer soluções que resolvam o problema dele, né? Pensando o lado operador, quando a gente fala de a pessoa que realiza a cobrança, né, ela tem que estar muito bem preparada. Como eu falei, o cliente, quando ele recebe uma ligação de cobrança, ninguém gosta, né? Por mais que saiba que está devendo, mas ninguém gosta de receber uma ligação de cobrança. Então, quando a pessoa liga, ela já tem que estar preparada e saber argumentar, né? Então, eu acho que tem, vamos dizer assim, um roteiro, né? Não existe o jeito certo de fazer, né? Existe a forma que você vai conseguir ter um retorno e vai resolver o problema do cliente, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, a pessoa que realiza a cobrança, ela tem que se preparar. Eu não vou ligar para o cliente sem nenhuma informação, sem saber o boleto que ele deve, sem saber o valor que ele deve, sem saber o que eu posso oferecer para ele de contrapartida para solucionar o problema. Então, o primeiro ponto primeira característica é se preparar, conhecer todo o histórico do cliente, né? Desde o momento lá que ele vendeu, se já foi vendido e ele já tinha o nome dele incluso nos órgãos de proteção ao crédito, porque aí você já sabe mais ou menos como lidar, né? Entender qual que era a recorrência de pagamento do cliente, se todo mês ele pagava em atraso, se ele pagava e só agora ele ficou inadimplente, né? Então, primeira coisa é ter o histórico para você ir preparado e saber o que eu posso oferecer para o cliente, porque quando você liga para cobrar, você vai falar:
a pessoa está devendo e tal, o cliente ele já vai ter resposta na ponta da língua para te dar. Então você tem que estar preparado. Tem que ter a estratégia de renegociação. Exatamente. Não adianta ligar sem uma estratégia sem saber ou sem ter o poder de renegociar. Exatamente, porque se você ligar para a pessoa e falar, não dar uma solução ou falar que você vai ter que verificar com outro setor ou algo assim, o teu cliente ele já vai se sentir seguro. Porque você não foi preparado para solucionar o problema dele, você ligou principalmente para cobrar, só isso. Então, pensando como consumidor, né, a gente pensa como que a gente gostaria de ser tratado em relação à cobrança, né, quando liga. Eu sei que eu devo, né, então eu espero que alguém ligue para mim e ofereça uma condição a qual eu consiga cumprir de pagamento, né. Então, um ponto-chave é esse. E o outro é mais característica perfil mesmo. Eu ter flexibilidade, eu saber lidar com situações que podem mudar de uma hora para outra. Eu posso ligar para o cliente, está tudo bem no início da ligação e depois já não estar mais. Então eu tenho que saber lidar com mudanças, né? Tenho que saber negociar e tenho que ter empatia com o outro lado também. E saber identificar cada cliente, para saber o que oferecer para ele poder cumprir com o pagamento. E tudo isso você consegue com uma pessoa que tenha um perfil para isso, comunicativa, que consiga se sair bem em situações difíceis, que consiga contornar o contexto, né? Quando a situação ficou mais acalorada, a discussão ficou mais acalorada, você conseguir reverter essa situação. E acalmar. E não entrar no mesmo nível do cliente. Exatamente, porque já pensou a pessoa que vai fazer a cobrança, e se ela vai cobrar 20 pessoas no dia, ela subir o tom com todas as pessoas que ela for cobrar, ou ela não é muito, vamos dizer assim, que não é profissional a empresa ligar cobrando e o atendente subir o tom e entrar na mesma onda do cliente, né? Exatamente. E um ponto que é bem importante sobre a questão de perfil é que, assim como nem todos tem perfil para vender, nem todos têm perfil para cobrar. Principalmente para cobrar, porque cobrança ela é até mais difícil do que vender. E aí é importante você identificar na sua equipe. Observe se as pessoas que você colocou cobrar, elas têm esse perfil, se elas estão conseguindo, se elas sabem o que fazer. Muitas vezes o cara liga já torcendo que o cliente não atenda para a pessoa não precisar entrar em conflito, não precisar entrar em discussão com o cliente, para não precisar, de fato, conversar com o cara. Exato. Então, presta atenção na tua equipe se não é isso que está acontecendo. Muitas vezes você não está tendo resultado, você não está conseguindo diminuir a inadimplência, recuperar. Mas aí você vai observar lá a tua equipe, as pessoas têm medo de fazer a cobrança, elas não estão preparadas. E a culpa não é delas, a culpa é de quem colocou elas lá. Exato. Porque você não avaliou ou você não treinou. Talvez aquela pessoa ela consiga se desenvolver para isso, mas ela precisa de treinamento. Uma forma de você treinar ela é criar ambientes onde você consiga colocar ela, atender, ou você ou alguém da sua equipe, atender você, cobrar você como se ela fosse cobrar o cliente. De fato, como se fosse na prática, você vai treinar, eu e a Elisa aqui vamos treinar como executar uma cobrança. Isso vai facilitar muito para esse atendente de saber como fazer, de ensaiar mesmo, ele vai se sentir mais preparado. Ou também trazer pessoas de fora que tenham que possam passar esse treinamento. Exatamente. Investir em capacitar a equipe, né? Quando pensar, eu quero colocar um processo de cobrança, quem eu vou contratar? Quem que eu vou colocar nesse setor, né? Eu acho que a primeira coisa você tem que pensar e dar oportunidades para as pessoas internas, né? Às vezes você tem lá aquela pessoa que trabalha no atendimento, que lida todo dia com o cliente, seja pessoalmente ou seja por telefone, por que não investir naquela pessoa? Não precisa você chegar para ela e falar, a partir de amanhã você faz parte do setor de cobrança. Não, faz um teste, né? Uma outra situação que eu gostaria de conversar e entrar nesse assunto é sobre fatores que auxiliam a diminuir a inadimplência. Então a gente falou sobre vários pontos, né, de execução, de como estruturar, de treinamento de pessoas, de
o que fazer, o que não fazer, mas eu gostaria de entender que fatores a gente pode levar como fatores que vão diminuir a inadimplência. Acredito que tudo que a gente comentou até agora, o principal fator é você ter um processo bem desenhado, né? É você saber quando você cobrar. E outra coisa é você deixar bem claro para o cliente como que funciona todo o processo da empresa. Voltado à cobrança, o que a gente precisa deixar claro para o cliente? Principalmente, políticas de pagamento, né? Aquele cliente que recebe lá todo dia 5, por exemplo, ele não vai escolher o vencimento dele no dia 30 do mês anterior, porque ele não vai ter o valor para realizar o pagamento, consequentemente ele vai ficar inadimplente, né? Então eu acho que um dos principais fatores hoje é deixar bem claro para o cliente as políticas de pagamento da empresa, né? É você conhecer a maneira que o cliente realiza o pagamento, com que recorrência que ele paga, né? Se ele paga em dia, se ele costuma pagar em atraso ou se ele não costuma pagar em atraso, a forma que ele realiza o pagamento, você fornecer para o cliente opções de pagamento automatizadas. Hoje a gente tem aí o Pix, né, que é uma das vantagens que auxilia muito toda a empresa, né? Pix, cartão de crédito, o próprio boleto bancário. O que não é, vamos dizer assim, que é menos utilizado hoje, que eu acho que não traria tanto resultado, é o carnê interno. Eu acho que hoje a pessoa ela prefere facilidade. Se eu posso pagar o meu boleto sem sair da minha residência, né, eu não vou ir até o provedor, até a empresa para realizar o pagamento, sendo que eu posso pagar de casa, né? Então, meios que facilitem o pagamento ajuda muito a diminuir a inadimplência. A tecnologia ela está cada vez mais presente. Hoje as pessoas elas possuem os aplicativos bancários no celular e isso facilita muito. Então, muito bem lembrado essa questão do Pix, até do débito automático. Isso tudo auxilia o cliente que precisa, que gosta dessa facilidade ou que esquece com frequência de pagar a internet. É difícil você encontrar as pessoas que ainda gostem de ir no banco enfrentar uma fila gigante para pagar um boleto ou que vão lá na lotérica. Claro, existe o cenário das cidades menores, mas ainda assim a grande maioria hoje já utiliza o aplicativo de bancário. Exatamente. Isso facilita muito no dia a dia para as pessoas. Então é importante a empresa também buscar esses meios de pagamento que estão em alta e que facilitam para o cliente. Exatamente. Falando do processo de cobrança, quando a gente fala em implantar um processo, colocar a cobrança em prática, claro que eu tenho a intenção que me traga resultado. Então, o que eu preciso buscar para ter resultado? Ferramentas automatizadas que seja vantajoso para o cliente e para você também como provedor. Porque se você não investir em ferramentas tanto de comunicação, ferramentas que possibilitem o cliente a se manter com o pagamento em dia, você vai ter um processo de cobrança falho, né? E qual que é o resultado de você não ter um processo de cobrança efetivo? Hoje, 50% das empresas aí, elas acabam falindo dentro de 3 anos por não ter um processo de cobrança muito bem mapeado. Porque hoje, para eu manter uma empresa de pé, eu preciso receber, né? Eu preciso ter receita. E se eu ter um número de inadimplência muito alto, significa que eu não vou ter o retorno suficiente para poder crescer o meu empreendimento, né? Então, se eu não tenho isso muito bem estruturado, consequentemente eu vou acabar em um determinado momento, no começo pode até ser que eu consiga levar, mas vai chegar num tempo que eu não vou mais ter condições de eu propriamente manter a minha empresa, porque o meu cliente não está mantendo ela, né? E o meu fluxo de caixa, obviamente, vai impactar, né, expressivamente, porque eu tenho, assim como eu tenho previsões de pagamento, eu tenho custo, eu tenho despesa do meu provedor, eu também tenho previsões do que eu faturei, do serviço que eu prestei para receber. Se eu não tenho isso previsto, eu tenho previsto para receber, mas eu acabo que eu não recebo, quebra o meu fluxo de caixa. Consequentemente, a minha empresa vai acabar falindo. E é importante, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, frisar
que você tem que desenhar o processo, mas tem que acompanhar. Então, pessoal, não esqueçam de acompanhar os indicadores, de verificar o quanto de retorno esse processo todo que você mapeou está tendo, o que está sendo efetivo e o que não está. Lembrem que a gente desenha um processo e a gente até fez já um Café Gestão, um episódio falando sobre processos. Então, quando você mapeia um processo, você desenha, implanta, é importante sempre voltar e verificar se ele está sendo efetivo, acompanhar ele na prática, analisar os indicadores e aí mudar o que não está funcionando. Porque na teoria tudo é ótimo, tudo funciona, mas na prática algumas coisas não vão funcionar para a tua empresa, para o teu negócio. Funciona lá pro fulano, mas para ti não. Então tem que analisar indicadores, tem que entender o que de fato está trazendo resultados positivos, isso para inadimplência. Isso aí. Muito obrigada, Elis, pela contribuição. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado, pessoal, e até a próxima.